Salve os irmãos na paz do Senhor. Amém. Estamos na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Como é costume, acostumo falar o título da nossa revista esse trimestre. Nós estamos estudando os ataques contra a Igreja de Cristo. É o nosso terceiro trimestre. A nossa lição de hoje é de número 8. Do dia 21 de agosto de 2022. Nós vamos tratar a nossa lição, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Nós estamos estudando vários assuntos onde está tratando de maneiras sutis que o adversário de Deus, ou aqueles que se veem na contramão do Evangelho, vem trazendo para contra a palavra de Deus, atacando a igreja. E nessa lição nós vamos tratar disso, o enfraquecimento da identidade pentecostal. O que é a introdução da nossa lição, amados? Vai dizer o seguinte, que nós vamos estudar a identidade pentecostal e sua relação com o Pentecoste bíblico. Então nós vamos estar estudando, tá certo? A identidade pentecostal. Identidade pentecostal. E a relação com o Pentecoste bíblico. Então nós conhecemos o Pentecoste bíblico, que se dá ali no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 22. Nós temos lá o cumprimento do dia de Pentecostes. Nós não lemos a leitura bíblica em classe para ganharmos tempo, mas aqui na referência aqui de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 1 e 2, vai dizer assim, olha, cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Tá certo? Então, essa é a identidade bíblica. A identidade bíblica começa aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Agora nós vamos entender aqui o que é esse enfraquecimento. Vamos entender a nossa introdução. Quando diz que nós vamos estudar a identidade pentecostal, o que é uma identidade? Uma identidade é um documento. É um documento. Para nós, seres humanos, nós temos um documento que chama-se identidade. A identidade física, essa que nós apresentamos nos ambientes em que nós vamos, nas repartições. Para quê? Para nos identificarmos quando precisamos chegar em algum lugar. Então você vai fazer uma visita, tem que ter um controle. Então lá naquele controle, as pessoas que trabalham ali para fazer aquele controle de identificação, de segurança para aquele ambiente, ou até para você passar num hospital, no médico e tal. Então nós nos apresentamos com esse documento. Então a identidade, ela revela o quê? Ela revela a origem. Eu enumerei aqui 3 pontos básicos de uma identidade. Para quê? Para os irmãos entenderem o que tem isso a ver em relação
a identidade bíblica, o Pentecoste, né? O Pentecoste. Olha, a identidade física, esse papel que nós carregamos, o que ela revela? Ele é um documento nacional. O que ela revela? Ela revela a origem. Primeiro, a origem da pessoa. Perdão. Dentro da origem da pessoa, lá na identidade tem seu nome completo, tá certo? Tem o nome do seu pai, tem o nome da sua mãe, tem o local de onde você é, a naturalidade de onde você é, qual o estado brasileiro em que você nasceu, no caso nosso aqui no Brasil. Tem uma data de nascimento e eu enumerei 3 pontos só, mas eu já falei pelo menos 5. Eu enumerei aí a origem, nascimento e uma necessidade. O que é a necessidade? Há uma necessidade de termos esse documento. Entendeu? E nós vamos entender isso aqui, a relação disso com o Pentecoste, com o batismo no Espírito Santo, que mais na frente nós vamos falar dele. Lá no tópico 2 nós vamos falar sobre isso, sobre o batismo. Então, há uma necessidade de termos a identidade. Porque se você não tiver esse documento, você não é um cidadão, tá? Que você pode passar ou pode ser atendido nas repartições públicas, principalmente, em um hospital, principalmente. A senhora, irmã Lucília, é testemunha disso. Passou por um processo muito recente daquele senhor que a senhora cuidava, que morava na sua casa e veio a óbito. E neste processo a senhora teve um grande problema e Deus teve misericórdia e graça da senhora que não teve complicações, que poderia gerar um problema, porque a senhora estava com uma pessoa dentro da sua casa que não tinha o documento. E o que acontece? Isso, a pessoa veio a óbito e trouxe um problema muito sério para a senhora, né? Nem documento e nem família. Entendeu? Então, esse documento aqui revela isso, meus irmãos. Origem, nascimento e uma necessidade de existir esse documento. E como nós falamos, dentro desse documento tem todo um processo lá, quem é você, de onde veio, onde você mora, onde você nasceu, e aí vai, tá certo? Com base nisso, no Pentecoste, tá? No Pentecoste bíblico, as pessoas procuram negar essa identidade, estão negando que essa identidade, há um negacionismo. Olha para os irmãos entenderem aqui o que fala a lição. No contexto da nossa igreja, ainda na introdução, contudo, o nosso enfoque será mostrar que algumas sutilezas do erro têm aparecido no meio do movimento pentecostal. Tá? No contexto de nossa igreja, o principal deles está relacionado com a negação da atualidade dos dons espirituais e, de uma forma mais específica, a negação da doutrina do falar em outras línguas, como a evidência física do batismo no Espírito Santo. Percebe? Existe um negacionismo onde existe até pessoas das próprias igrejas, trazendo este enfraquecimento. Não é só lá fora,
mas dentro do nosso próprio convívio, né, pessoas que não têm trazido isso, uma evidência. Né? Nós vamos falar mais na frente sobre a prática deste dom. E uma vez que nós não procuramos trazer isso com convicção, tá certo? Com afinco naquilo que cremos, isso acaba enfraquecendo. Então, esse negacionismo traz uma naturalidade. Por quê? Sua evidência, a evidência do falar em língua. Essa evidência do falar em língua é a identidade, é um testemunho de identidade verdadeira, de origem, de nascimento, que a pessoa é nascida do Espírito, e que é uma evidência o falar em línguas, né? Uma evidência do batismo no Espírito Santo. E essa evidência não pode ser, ela está recebendo afrontas, sutilezas, entendeu? Sutilezas, ao ponto de enfraquecer, está enfraquecendo este documento, esta identidade. Tá? Quando diz aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, nós lemos o 1 e o 2, agora vamos ler o 3, diz assim, ó, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Quem? Dos apóstolos, dos discípulos, daquelas pessoas que estavam ali. A Bíblia fala em torno de 120 pessoas que estavam naquele templo, e todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Então aqui, meus irmãos, está o nascimento. Aqui está o nascimento. O nascimento. Aqui está a origem do Pentecoste. Aqui está a necessidade do cristão ter essa reverência e defender esse documento espiritual, essa identidade que não é a física. Eu trouxe a referência da identidade física, papel, que nós temos, né? Eu trouxe essa referência para a gente entender a importância da identidade pentecostal na vida do cristão. Porque sem essa identidade, sem esse fogo, sem essa graça, a gente não tem, a gente fica meio que um cristão sem documento, na verdade. Esse documento ele é importantíssimo. Nós vamos ver mais na frente que ele capacita, ele traz capacidade para ir avante, para ir ao campo, para pregar a palavra, para ministrar, para falar com ousadia. Esse documento. Então, como cristãos, não podemos de maneira alguma deixar que essa sutileza venha trazer prejuízos para o nascimento
do Pentecoste, né? O nascimento do Pentecoste, né? Esse negacionismo não pode, a gente não pode concordar com isso, tá certo? Muito bem, vamos adiante. O Pentecoste bíblico, falamos, o Espírito prometido. No livro de Joel, no capítulo de número 2, versículo 28 e o versículo 29, vai estar falando lá, capítulo 2 e o versículo 29 de Joel, vai estar falando lá sobre essa promessa, né? A promessa do Pai. Vamos ler 2, versículo 28 e o 29. Diz assim, olha: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonho, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia, derramarei do meu Espírito. Então aqui está uma promessa, onde esse Espírito, pode observarem aí, que está letra maiúscula. Então aqui está, é uma representação do Espírito Santo, é o Espírito Santo de Deus. Aqui ainda não revelado através do Filho, mas é uma promessa do Espírito Santo que estava com o Pai, e Joel está falando que esse Espírito ele irá ser derramado sobre toda a carne, né? Os velhos profetizarão, os filhos terão visões, os jovens terão visões, e os servos também receberão, toda a carne irão receber. Então é uma promessa, e isso nós vamos ver aqui que aconteceu no Pentecoste. Foi uma promessa lá no passado. Essa promessa, esse Espírito é a terceira pessoa do Deus eterno, a terceira pessoa da Trindade, que é o trino, Deus eterno, trino e único. Aí nós vamos ver que no livro de Mateus, no capítulo de número 1, versículo 11, Marcos, capítulo de número 1, e o versículo de número, vamos ler desde o 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido a Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu das águas, viu os céus abertos, e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. Agora o versículo 11. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em quem me compraste. Tu és meu filho amado, em quem me compraste. Então aqui, Jesus sendo batizado por João, a Bíblia diz que desce o Espírito Santo do céu, como em forma de uma pomba, né? Forma de uma pomba. E aí do céu veio uma voz que eu dizia: Tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me compraste. Deus falando. Após esse processo aqui, meus irmãos, após esse processo aqui, após esse processo aqui, aconteceu um derramamento no dia de Pentecoste. O derramamento no dia de Pentecoste foi o que nós falamos de Atos no capítulo 2. Tá? Atos no capítulo 2. Então isso aqui, irmãos, não tem como negar. Nós vamos ver agora no próximo tópico que, como promessa, esse Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito do Senhor, quando fala no Antigo Testamento,
lá vai falar no Espírito de Deus, no Espírito do Senhor, né? Que ainda não revelado no Filho, né? Mas já era a terceira pessoa no Trino, no Deus eterno, né? Então, é desde o princípio. É desde o princípio. E não podemos negar isso. Não podemos negar isso. Então, toda vez que nós encontramos algum tipo de doutrina que venha negar o Espírito Santo como uma pessoa ou como algo que não é importante, nós precisamos defender isso e mostrar dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia Sagrada, que a pessoa está errada. E aí, para que isso venha acontecer, nós temos que ter também, amados irmãos, o crescimento no conhecimento. Para quê? Para que a gente venha mostrar para as pessoas que negam isso. Porque a maioria das pessoas são entendidas, né? O entendimento, conforme a lição passada que nós falamos, o entendimento como é que eu falo? O entendimento do século, do Deus desse século, sabe? O entendimento do Deus desse século. Então, o entendimento do Deus desse século, eles vêm trazendo o chamado pós-modernismo para trazer essas negações para que confundir a nossa cabeça, para dizer que isso aconteceu lá no passado, isso foi para os apóstolos, isso foi para os cristãos primitivos, e que hoje isso não é mais possível. Nós temos que mostrar dentro da Bíblia que hoje isso é possível, e isso é para mim, isso é para nós, isso é para a igreja, isso é para você, isso é para todos nós, né? Jesus deixou, a Bíblia diz que Jesus disse que o levou para o Pai, e o Pai irá enviar, porque era necessário que ele fosse, para que, se ele não fosse, o Consolador não vinha, mas ele vai para o Pai, e o Pai irá enviar um outro Consolador, que é o Espírito Santo, e esse ficará com vós até a consumação do século. Tá certo? Então, é isso. Muito bem. O derramamento do Espírito. No Novo Testamento, entendemos que as promessas a respeito da vinda do Espírito Santo têm cumprimento no profeta Joel, conforme nós falamos aqui. Tá? Tem cumprimento no profeta Joel. Aí nós vemos, profetizou a vinda do Espírito de uma forma copiosa. Joel capítulo 2, versículo 28, na qual nós lemos, e eu já vi a referência. Essa promessa teve seu fiel cumprimento nos dias de Pentecoste, né? Falei aqui. Tá? No Pentecoste, observando que o Espírito é derramado sobre toda a carne, sem distinção de sexo, raça ou idade. Isso mostra a universalização da promessa de Deus. Então, isso mostra que a promessa de Deus, ela é universal, irmãos. Não tem uma restrição para pessoas. Nós vemos que lá no Antigo Testamento, vamos falar um pouquinho aqui do Antigo Testamento. No Antigo Testamento,
O Espírito Santo, ele já existia. A Bíblia vai falar com o Espírito de Deus, ou o Espírito do Senhor. Na criação, Gênesis no capítulo 1, versículo 2. Na criação, né? No Gênesis no capítulo 1, versículo 2, diz que a terra era sem forma e vazia, né? A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, esse Espírito de Deus era o Espírito Santo, já era a terceira pessoa no trino, na Trindade, no Deus único, no Deus eterno. Apenas o Filho não tinha sido revelado. O Filho então ainda não tinha, o Filho não tinha sido encarnado para que acontecesse o batismo do Filho, para que o Filho fosse, para que o Espírito descesse. Mas já estava com Deus. Tá certo? Capítulo 2, versículo 27 de Gênesis também, ele é o autor da vida. Ele é o fôlego de vida que Deus assopra nas narinas de Adão, quando Deus faz Adão. E também, no livro de Jó, no capítulo 27, versículo 3, Jó vai dizer que o sopro de Deus nas narinas é a vida na qual ele vivia. Então, os profetas eram inspirados pelo Espírito de Deus para declarar sua palavra. Então, tem inúmeras referências, irmãos. Eu trouxe aqui apenas 4 referências. Aí, os profetas inspirados pelo Espírito de Deus para declarar sua palavra, vamos trazer aqui apenas uma referência no livro de Números. Números no capítulo 11, no versículo 29, diz assim, porém Moisés disse: tens tu ciúmes de mim? Tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu Espírito. Então Moisés aqui, nessa referência, está falando de 2 homens, Eldade e Medade. Está no versículo 26 do capítulo 11 de Números. A Bíblia vai falar que esses 2 moços, eles estavam profetizando no arraial, né? Estavam profetizando no arraial. E aí foi visto por Josué. Certamente Josué é o mesmo Josué que foi sucessor de Moisés, mas certamente Josué estava novo ainda. E aí Josué viu aquilo. Aí Josué correu: Moisés, tem 2 moços lá na congregação, estão profetizando, Moisés. E aí, o que eu faço? O que eu faço, Moisés? Eu proíbo? Certamente Josué já tinha uma certa autoridade, porque ele pergunta: proíbo? Moisés falou: não, meu filho, deixa eles. Quem dera que todo o povo profetizasse. Entendeu, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o Espírito de Deus, irmão, ele é universal, irmão. Foi desde sempre. Então, quem dera que o povo profetizasse, que todos profetizassem. Quem dera que nós estivéssemos na igreja, todo mundo
Quem dera, irmãos. Né? Então, irmãos, aí nós vamos ver Samuel capítulo 1 Samuel capítulo 10, versículo 5, versículo 6, versículo 10, vai estar falando lá também sobre os profetas. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 14, e assim sucessivamente. No Novo Testamento nós vemos aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16, a escolha de Matias, né? A escolha de Matias para, né, ser um dos apóstolos de Jesus. Hebreus capítulo 3, versículo 9 ao 11. Mateus capítulo 1, versículo 18, na concepção de Jesus, né, na sua gestação, na sua geração, como que ele foi concebido, né? Aí vamos ver lá que o Espírito Santo, ele de uma maneira miraculosa, ele entra no ventre de Maria e faz a concepção do filho. Conhecemos essa passagem. Mateus, no capítulo 1, versículo 4, Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E nós vemos que ele passou por um processo, resistiu, mas foi o Espírito de Deus que permitiu para que fosse levado. Lucas, no capítulo 4, versículo 18, ele diz que o Espírito do Senhor é sobre mim para levar a palavra, para curar, para profetizar, né? João, no capítulo 3, versículo 6, ele vai dizer que o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, tem todo o processo. 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, diz que o Espírito Santo habita em nós. Ele habita em você. Você é o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, Jesus, ainda no Novo Testamento, mas aqui nos Evangelhos, Jesus vai dizer que no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, que ele Jesus é o autor e o consumador da fé. E isso é pelo Espírito, irmão, que nós entendemos isso. Pelo Espírito Santo é que nós entendemos que ele é o autor e é o consumador da nossa fé. Ele é o consolador, irmão. Vai dizer que em João, no capítulo 14, e o versículo 16 diz que ele é o consolador. Ele é o consolador enviado para nos consolar. Ele é a verdade. Ele faz lembrar todas as coisas. No capítulo 14, versículo 26. E ele no capítulo de número 14, versículo 27 de João, ele é o Espírito de paz. O Espírito de paz. Quem tem o Espírito Santo, ele tem paz. Ele tem paz.